Irmãos, continuando a nossa série do Evangelho de Marcos, eu vou pedir por favor que você abra a sua Bíblia, Marcos capítulo 5, a partir do versículo 21, que diz assim: tendo Jesus voltado de barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Versículo 25. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecia muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curado. E imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que ela estava livre do seu sofrimento. Versículo 30. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Versículo 34. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vai em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles, não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. 37. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. 40. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa menino, menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar, e isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém, e mandou que dessem a ela alguma coisa. A reflexão hoje é: não tenha medo, tenha fé. E foi o que Jesus disse ali para Jairo: não tenha medo, tenha fé. Esse texto que a gente acabou de ler, ele vai falar de duas pessoas que precisavam de um milagre na vida delas. De duas pessoas que elas tinham uma causa impossível na vida delas. Vai falar de duas pessoas cuja única esperança delas era Jesus. Vai falar de duas pessoas que elas tinham algo em comum, e o que tinham em comum era a fé delas em Jesus. Vai falar de duas pessoas que estavam dispostas a assumir qualquer risco para que elas expressassem a sua fé em Jesus. E eu pergunto para você, meu irmão, onde está a sua esperança? Onde está a sua fé? O que você está disposto a fazer para expressar
expressar a sua fé e o seu amor por Jesus. Porque essas duas pessoas, elas estavam dispostas a tudo para expressarem a sua fé em Jesus. Eram duas pessoas que precisavam de um milagre na vida delas. E pode ser que alguns de vocês entraram aqui nesta noite, talvez precisando de um milagre de Deus na sua vida, talvez precisando de uma intervenção do Senhor em alguma área na sua vida. Então, onde está a sua esperança? Onde está a sua fé? Em quem você coloca a sua esperança? Em quem você coloca a sua fé? Versículo 21 começa dizendo: Jesus voltou para o outro lado oeste do lago, e muitas pessoas foram se encontrar com ele na praia. Um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, foi e se jogou aos pés de Jesus, pedindo com muita insistência: a minha filha está morrendo, venha comigo e põe as mãos sobre ela para que saia viva. E Jesus foi com ele. O texto começa falando de um homem chamado Jairo. E quem era este homem Jairo? O texto diz que ele era o chefe da sinagoga. E o que era a sinagoga? A sinagoga era uma espécie de uma escola onde os judeus se reuniam para ali estudar as escrituras do Antigo Testamento, para que ali os mestres da lei lessem para ele as escrituras, porque as pessoas ali não tinham acesso às escrituras, então as pessoas iam ali para ouvir, e também para que os mestres da lei interpretassem as escrituras para eles. As pessoas também iam às sinagogas para que ali elas aprendessem a ler, para que ali elas aprendessem a escrever. Então as sinagogas eram verdadeiras escolas ali no antigo Israel. E Jairo, ele era o chefe de uma sinagoga, ou seja, Jairo, ele era um homem importante, ele era um homem reconhecido na sua sociedade. Caso contrário, ele jamais seria eleito chefe da sinagoga. Eu também chego à conclusão que Jairo era um homem que possuía posses, ele era um homem rico, porque caso contrário, ele jamais seria eleito para ser chefe de uma sinagoga. E aí, meus irmãos, nós vemos este homem influente, chefe da sinagoga, este homem é bem financeiramente, e agora está acontecendo algo na vida dele. A sua filha está muito doente, e a influência dele não pode fazer nada. Este homem, ele está muito doente, e o fato dele ser chefe da sinagoga não pode fazer nada por ele. A filha dele está muito doente, e o fato dele possuir bens materiais, isso não pode fazer absolutamente nada por ele. Eu lembro de uma história, não sei se é uma história com H ou com E, se é verídica, que certa rainha da Inglaterra estava ali muito doente, estava prestes a morrer, estava ali na sua cama, e ela chegou para o seu médico e disse: olha, eu te dou metade do meu reino se você conseguir me dar mais um dia de vida. São situações, meus irmãos, nos quais nós encontramos e que parece que não há uma saída, que se o Senhor não nos socorrer, de que se Ele não estender as mãos para nós, recursos nenhum nossos poderão nos ajudar. E assim era Jairo. Sua filha estava muito doente, não havia, do ponto de vista humano, mais esperança. Mas este homem ouviu falar de Jesus, e este homem então viu em Jesus a sua única esperança. E este homem então ele vai ao encontro de Jesus como uma fonte de esperança. E aí eu me lembro do texto do salmista que diz: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Meus irmãos, eu vejo que, por mais que muitas das vezes, do ponto de vista humano, parece que não há uma saída, mas há sempre uma saída para aqueles que colocam a sua esperança em Jesus. Como diz o salmista no Salmo 40: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele estendeu as suas mãos para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Foi isso que aconteceu na vida de Jairo. Ele buscou Jesus como a sua fonte de esperança, e o Senhor o atendeu, e o Senhor o socorreu. Eu vejo aqui interessante que Jairo, apesar de ser um homem reconhecido na sua sociedade, apesar de ele ser o chefe da sinagoga, ele vai até Jesus, e diz o texto que ele se prostra aos pés de Jesus. Ora, numa cultura judaica, era
homem inspira adoração, que este homem, ele é muito mais do que um homem. Então ele vai até Jesus, ele deixa a sua vaidade de lado e ele se prostra aos pés de Jesus em humildade. Meus irmãos, eu vejo que deve ser essa a nossa atitude diante do Senhor. Uma atitude, uma aproximação de humildade, de se prostrar aos pés de Jesus. E eu vejo, meus queridos irmãos, que diante do Senhor não tem empregado, não tem chefe, não tem rico, não tem pobre, não tem importante ou desconhecido. Para que nós possamos receber a graça de Deus sobre a nossa vida, é necessário que a gente se humilhe e se prostre diante do Senhor como Jairo fez. Porque se ele chegasse diante de Jesus com arrogância e colocando as mãos ali sobre Jesus e dizendo: eu ordeno que você vá lá e curar minha filha. Não, ele não fez isso. Ele deixou a sua posição de lado e ele foi ali e se prostrou diante de Jesus. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Para um chefe de uma sinagoga, para ele fazer isso, aquele homem ele estava colocando em risco até mesmo ser expulso da sinagoga. Mas para ele naquele momento o mais importante era a salvação da sua filha. Para ele o mais importante naquele momento é que ele reconhecia quem era Jesus e expressar a sua fé em Jesus. Meu querido, o que você está disposto para salvar a sua vida hoje? O que você está disposto para fazer para talvez salvar o seu casamento, para talvez salvar a vida de um filho, de uma filha, para talvez salvar a vida de uma pessoa que você tanto ama. O que você está disposto a fazer? O que você está disposto a fazer para conseguir o milagre do Senhor numa área da sua vida que talvez as circunstâncias são tão adversas que você não vê mais uma saída. O que você está disposto para fazer, para colocar a sua esperança em Jesus, para colocar a sua fé em Jesus, para se prostrar diante de Jesus? O que você está disposto a fazer para renunciar nessa noite, para que você se aproxime de Jesus? Jairo estava disposto, talvez até mesmo abrir mão da sua posição como chefe de sinagoga, porque para ele o mais importante era a vida da sua filha, era a esperança que Jesus lhe trazia. Para ele o mais importante era aquela inspiração de adoração que Jesus lhe trazia. E o texto aqui diz que Jairo, ele pediu com insistência. Ele pediu com insistência. E olha, o que é insistência? Insistência é perseverança. Há um provérbio na Bíblia, que eu não lembro onde está agora o capítulo, o versículo, que diz que a perseverança pode vencer qualquer dificuldade. Obrigada, Jesus. Meus irmãos, aquele homem, ele tinha tanta convicção, ele tinha tanta fé que bastasse um toque de Jesus, que a filha dele seria curada. E por isso que aquele homem ali, ele foi com insistência, perseverança, mas com espírito de humildade, ali clamando para Jesus socorrer a sua filha. E eu tiro aqui, meus irmãos, algumas lições para a gente com relação à oração. Quantas vezes nós desistimos de orar por algumas causas? Quantas vezes nós deixamos de ser perseverantes nas nossas orações, porque nós não cremos mais que o Senhor pode nos socorrer? Quantas vezes nós agimos que nem os discípulos ali, quando eles estavam na tempestade, ao invés de nós confiarmos em Jesus, de perseverarmos na oração, de nos prostrarmos diante de Jesus, a gente dizer: Mestre, o Senhor não se importa que a gente vai morrer. Tiago, ele diz na sua carta, capítulo 1, sobre a oração: peçam com fé e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. O Tiago está falando aqui que quando nós oramos, nós temos que nos aproximar do Senhor com fé, que nós temos que ser perseverantes, porque nós confiamos no Senhor e confiamos que a vontade dEle é perfeita e agradável e é sempre o melhor para nós. Quando eu fiz essa leitura aqui de Jairo se prostrando aos pés de Jesus, e Jairo pedindo com insistência diante de Jesus, eu lembrei de uma irmã da minha avó, uma tia-avó minha.
Há um tempo atrás ela estava muito doente. Uma doença que para os olhos humanos talvez não havia mais cura. E ela então foi ali para o hospital. E meu tio então gastou muitos recursos ali com ela, para tentar salvar a vida dela. Mas chegou um momento que a medicina diz: olha, o que nós poderíamos fazer até aqui a gente fez. A partir de agora não há nada mais que nós possamos fazer. Ora, meus irmãos, nós começamos a orar. Nós começamos a clamar ao Senhor, porque eu creio que enquanto a vida há esperança, como Davi fez quando ele começou a orar pelo filhinho dele, enquanto a vida há esperança, e nós oramos, Senhor, nós sabemos que os médicos disseram isso, mas a última palavra quem dá é o Senhor. E eu louvo a Deus, meus irmãos, que a minha tia hoje está viva, já faz mais de 5 anos. Deus tirou ela daquela UTI, Deus a tirou do vale da sombra da morte, e ela está viva para a glória do Senhor, meus irmãos. Então nós temos que crer, meus irmãos, nós temos que confiar no Senhor, nós temos que ser perseverantes na oração, nós temos que nos humilhar diante do Senhor. Os versículos 24 e 34, ele vai falar agora de uma história que vai se juntar agora com a história de Jairo, que é uma mulher que sofria há 12 anos de uma hemorragia, e essa mulher então ela toca em Jesus, essa mulher ela se humilha diante de Jesus, e essa mulher então pela fé em Jesus, ela é curada, e o Senhor mesmo diz para ela: mulher, você foi curada porque teve fé, a tua fé salvou você. Eu não vou aqui me deter muito aqui nessa mulher de fluxo de sangue. Vamos agora para o versículo 35. Jesus estava falando quando chegaram alguns empregados da casa de Jairo e disseram: seu Jairo, a menina já morreu, não aborreça mais o mestre. Meus irmãos, que golpe duro na vida deste homem. Seu Jairo, a menina já morreu, não aborreça mais o mestre. Ou seja, na visão daqueles empregados de Jairo, a esperança já havia se esgotado. Na visão daqueles empregados de Jairo, a causa já estava completamente perdida. E aqui eu vejo, meus irmãos, como que as palavras podem nos desanimar. Um homem que estava cheio ali de esperança, um homem que estava cheio de fé, um homem que estava disposto a abrir mão até mesmo da sua reputação como chefe de uma sinagoga, porque ele colocou a sua esperança e a sua fé em Jesus. E agora este homem recebe palavras desanimadoras. Este homem agora recebe um golpe duro na sua fé e na sua esperança. Eu lembro de uma história do profeta Elias. Vocês devem conhecer sobre o profeta Elias. Diz que Elias, certa vez, ele desafiou 400 profetas de Baal. E no poder do Espírito Santo, esses profetas foram derrotados. Baal foi envergonhado. Mas depois chegou uma mulher chamada Jezabel. E essa mulher então falou palavras desanimadoras para Elias. E ele deixou que essas palavras entrassem no seu coração. E ele entrou numa profunda depressão. Meus irmãos, cuidado com palavras desanimadoras. Cuidado com palavras negativas. Não se deixe influenciar por palavras desanimadoras, mas continue com a sua fé, a sua esperança firme em Jesus. Sabe, quando eu vejo esses amigos de Jairo, eu vejo aquela expressão assim, dando um banho de água fria. Jairo ali: Senhor, basta o Senhor tocar, minha filha será curada. E aí este homem, ele vê uma mulher há 12 anos enferma, e ali na frente dele essa mulher ser curada. Então aquele homem estava cheio de esperança. Poxa, se Jesus curou essa mulher, com certeza ele vai curar minha filha. E agora este homem que não recebe este golpe duro, a sua filha já morreu. Não abandones mais o mestre. Versículo 36. Mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo: não tenha medo, tenha fé. Não tenha medo, tenha
encorajar a pessoa, e foi isso que Jesus fez com Jairo. Se a gente pegar esse texto na língua grega, a língua que foi escrita originalmente no Novo Testamento, a tradução literal seria o seguinte: Jairo, para de ser medroso e continue crendo. Jairo, que aquela mesma fé que você tinha quando você no início me procurou, continue tendo essa fé, Jairo. Jairo, eu sei que as circunstâncias querem dizer para você que não há mais esperança. Eu sei que as circunstâncias querem dizer para você que só há razão para o medo. Mas eu quero te dizer, Jairo, continue crendo, continue confiando, continue tendo esperança, continue tendo fé. Meus irmãos, eu creio nessa noite que é isso que o Senhor está dizendo para cada um de nós nessa noite. Para de ter medo, para de ter medo e continue crendo. Para de ter medo e continue confiando. No passado, o Senhor ele falou para um servo dele chamado Josué. Josué se sentia impotente diante do grande desafio de liderar o povo de Israel ali no lugar de Moisés. Então o Senhor disse ali para ele: lembre-se da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar por onde você for. Amém. E é interessante, meus irmãos, que o Senhor está falando aqui: lembre-se da minha ordem. Então é uma ordem do Senhor: seja forte e corajoso, não tenha medo, para de ter medo e continue crendo, continue crendo, continue confiando. Meus irmãos, nós temos duas opções. Nós podemos ouvir a voz de Jesus, que diz para nós: pare de ter medo e tenha fé. Ou a gente pode ouvir a voz daqueles que dizem: não aborreça mais o mestre, porque a esperança acabou. Não aborreça mais o mestre, porque não há mais saída. Nós temos essas duas opções: ouvir a voz de Jesus, não tenha medo, continue crendo. Ouvir a voz daqueles que nos dizem: acabou, não há mais saída, não perturbe mais o Senhor. E como é triste quando nós ouvimos até mesmo desafios, que Deus é esse que você serve, vale a pena servir esse Jesus que você serve, mas que nessa noite, meus irmãos, nós possamos dar voz ao Espírito Santo, a voz de Jesus. E eu louvo a Deus, porque Jairo ouviu a voz de Jesus. Glória a Deus. Versículo 38, estou quase encerrando aqui. Quando entraram na casa de Jairo, Jesus encontrou ali uma confusão geral, com todos chorando alto e gritando. Então ele disse: por que tanto choro e tanta confusão? A menina não morreu, ela está dormindo. Então eles começaram a caçoar dele. Mas Jesus mandou que todos saíssem, e junto com os 3 discípulos e os pais da menina, entrou no quarto onde ela estava. Jesus ele chega ali na casa de Jairo, e ele encontra algumas pessoas em estado de desespero. Ele encontra ali pessoas que não viram em Jesus a fonte da esperança. Ele encontra pessoas ali que não tinham fé. Ele encontra pessoas ali que para elas tudo estava perdido. E o Senhor então diz para aquelas pessoas: por que tanto choro? A menina não morreu, ela está dormindo. E diz o texto que aquelas pessoas, elas começaram a caçoar de Jesus, elas começaram a abandonar, a zombar de Jesus. E o Senhor então ele pede para que aquelas pessoas sejam retiradas dali. Quando eu olho para esse texto, meus irmãos, eu lembro da passagem que nós até comentamos na semana passada, que fala que quando Moisés levou 12 espiões ali no povo de Israel, para que eles avistassem a terra de Canaã e vissem que terra maravilhosa Deus havia prometido para eles. E diz o texto que quando esses 12 espiões chegaram, 2 deles, homens cheios do Espírito Santo, Josué e Caleb, eles disseram: a terra é boa, a terra é maravilhosa, que coisa maravilhosa Deus está dando
olhando para nós. Mas diz o texto que os outros 10, ao virem aquela terra, e virem ali os desafios que aquela terra trazia, e virem ali o exército que estava sobre aquela terra, eles temeram, eles ficaram com medo, e eles chegaram e começaram a reclamar, e dizendo: olha, não era melhor que a gente ficasse no Egito, olha o que Deus preparou para nós. E diz que aqueles 10 homens, cheios com falta de fé, sem esperança, eles contaminaram todo o povo de Israel. E diz a palavra de Deus que a ira do Senhor veio sobre aquele povo, e toda aquela geração pereceu no deserto. Por quê? Porque deixaram de ter fé, porque deixaram de ter esperança no Senhor. Há uma passagem na Bíblia, no Evangelho de Mateus, que diz que certa vez Jesus estava na cidade de Nazaré, Mateus capítulo 13, a partir do versículo 58, e diz que naquele lugar Jesus não pôde fazer muitos milagres ali, porque as pessoas ali não tinham fé. Foi por isso que Jesus pediu para que aquelas pessoas saíssem. Saiam. Saiam. Meus irmãos, eu vejo aqui como é triste muitas das vezes nós deixarmos de viver grandes milagres do Senhor na nossa vida por causa da nossa incredulidade, porque a gente já não crê mais que o Senhor jamais deixe de continuar fazendo grandes coisas em nossa vida, meus irmãos. Que o Senhor nessa noite fortaleça a nossa fé nele, e que o Senhor continue fazendo grandes coisas na nossa vida, porque aqui é um povo que tem esperança e confia em Jesus. Em Jesus. Que não sejamos como as pessoas que não têm fé, que não sejamos como as pessoas que só ficam se lamentando o tempo inteiro, que não sejamos como as pessoas que ficam zombando de Jesus, porque não tem mais esperança, porque não tem mais fé em Jesus, mas que o Senhor fortaleça a fé da sua igreja. E a minha oração é que o Senhor continue fazendo grandes coisas aqui no nosso meio, porque nós somos uma comunidade que crê no Senhor, que o nosso foco está em Jesus, a nossa esperança está em Jesus, e que o Senhor continue fazendo coisas grandiosas. Para a gente encerrar aqui, versículo 41, pegou-a pela mão e disse: Talitá cumi. Isso quer dizer: menina, eu te digo a você, levante-se. No mesmo instante, a menina que tinha 12 anos levantou-se e começou a andar, e todos ficaram muito admirados. Meus irmãos, você está entendendo o que aconteceu aqui? Aconteceu algo aqui muito maior do que aquilo que Jairo esperava. Primeiro Jairo busca Jesus para que ele curasse a sua filha, e agora Jairo vê um milagre ainda maior. Jairo vê não apenas uma menina sendo curada, mas ele vê uma menina recebendo uma nova vida do Senhor. Ele vê algo maior do Senhor. Muitas das vezes, meus irmãos, nós não entendemos o porquê de algumas coisas. Algumas vezes nós entendemos por que Deus não responde às nossas orações do jeito que nós queremos, da forma como nós queremos. E eu louvo a Deus, meus irmãos, porque muitas vezes Ele não responde às nossas orações da forma como queremos e desejamos, porque o Senhor, Ele quer fazer coisas maiores por nós. O Senhor, Ele quer fortalecer a nossa fé e mostrar para nós que Ele quer fazer coisas maiores, e foi isso que Ele fez na vida daquela menina. E eu aprendo aqui, meus irmãos, que quando Jesus, com a sua autoridade, trouxe aquela menina de volta à vida, Ele está mostrando que não há nada neste mundo que seja maior do que Ele, não há nada neste mundo que não seja maior do que Ele, que Ele pode vencer até mesmo a morte, bastando uma palavra dele. Meus irmãos, se nem a morte pode vencer Jesus, o que poderá vencê-lo? Se nem a morte pode o deter, o que poderá vencê-lo? Se basta uma palavra dele, levanta
levante-se. E ali gera uma nova vida. Amém. Quanto mais o Senhor fará na sua vida. Amém. Se você continuar com o seu foco em Jesus, se você continuar firme em Jesus, com a sua esperança, com a sua fé, com a sua vida rendida a Jesus, quanto mais o Senhor não fará nas nossas vidas. Meus queridos, eu não sei quais causas vocês têm apresentado ao Senhor. Eu não sei se você entrou aqui nessa noite precisando que o Senhor faça um milagre na sua vida. Eu não sei se há áreas na sua vida que nessa noite precisam de uma ressurreição do Senhor. Mas a palavra do Senhor é: não tenha medo, tenha fé, continue crendo, porque o Senhor, meus irmãos, Ele é aquele que transforma o choro em alegria, Ele é aquele que transforma o lamento em dança, Ele é aquele que transforma a morte em vida. Não há nada maior do que Jesus, nada maior do que Jesus. Que nessa noite, o Espírito Santo de Deus, assim como Ele trouxe uma vida nova para aquela menina, que nós possamos desejar do Senhor essa vida nova, que nós possamos desejar esse toque de Jesus, e que Ele faça algo novo na nossa vida nessa noite. Que o Senhor nos traga uma vida nova, porque a nossa esperança e a nossa fé está